Então, vamos agora dar uma olhadinha na outra parte de funções inorgânicas. Então, eu trazendo aqui ainda a nossa tabelinha aqui, né? Vamos lá, nossa tabelinha. Vamos lá, aqui nós, de vez em quando a gente tem que deslocar aqui, eu ainda estou aprendendo a mexer com essa mesa aqui, tá? Então, vamos lá. Quando for óxido, quando for óxido, aí você sabe que o óxido é a definição que você sabe de óxido é que ele é uma substância binária, binária, binária. Binária significa o quê? Dois. Dois, o quê? Elementos. Elemento. Sendo que um tem que ser o oxigênio. Tá vendo? Um tem que ser o oxigênio. Então, para ser óxido, tem que ser isso, ó. Binário oxigenado, tá vendo? Um tem que ser oxigênio. Aí existe óxido de vários tipos, tá, pessoal? E aí você vai, quando você for trabalhar com óxido, e você vai observar aqui a tabela de cátions, tá? Porque o único ânion que vai dar origem a óxido, os únicos, né? É isso aqui, ó, é o óxido, que é o oxigênio, o peróxido e o superóxido, tá? Superóxido. Então, sempre óxido, superóxido, esse O2 aqui é O4, vixe, gente, acho que isso aqui, essa tabelinha aqui, ó, ela tá meio atrapalhada, né? Aqui eu tenho, no caso aqui, ó, o peróxido é O2, mas o superóxido é O4, tá? Aqui é O4 menos, tá? Então, alguns errinhos acontecem, né? Isso é porque o povo faz essa tabela e não olha, não revisa, né? E eu copiei lá essa tabela, tá? Então, aqui, ó, para ser óxido tem que ter o que? Oxigênio, né? No caso, não é complicado, porque a nomenclatura de óxido, nomenclatura, é fácil. Como é que você sabe o nome do óxido? Não é aquela nomenclatura comercial, não, tá? Que é o cal, nada disso, tá? Sempre vai chamar de óxido. Óxido de quê? Óxido de quê? De alguma coisa. Aqui na frente, quem é que vem? O nome do cátion. O nome do cátion. Então, aqui no caso, ó, se eu tenho C, aliás, K2O, é óxido de potássio. Tá vendo? Então, não tem muita coisa diferente do sal da base, né? Só que aqui é óxido. Óxido de potássio, óxido de cloro, óxido de cálcio, tá? Então, aqui, ó, CaO, e que é óxido de cálcio? Óxido de cálcio. Não se esqueça, pessoal, que na tabela o oxigênio, o óxido é O2, né? É ó, não se esqueça que lá é O2 menos, sempre, tá? Isso aqui é o ânion. Então, na hora que vai unir, por exemplo, o cálcio, por que ficou cal, né? Porque o cálcio é 2 mais. E já que o O é 2 menos, ó, 2 menos, mesma coisa, corta, tá vendo aqui, ó? E como é que fica a fórmula? Cal, CaCaO. Tá vendo aqui, joia? Então, sempre você vai seguir a mesma ideia lá que nós já vimos em ligações iônicas, né? Ok? Agora, tem alguns pormenores, né? Algumas coisas que a gente não pode deixar de falar. Existe óxido, existe óxido que tem a tendência a ser óxido, ele pode ser classificado, os principais, né? Vou falar só de principais aqui, tá? Óxido pode ser chamado de óxido ácido e óxido pode ser chamado de óxido básico. Óxido básico. Isso aqui, o que que é? É quando você pega o óxido, quando você pega o óxido e você reage com água, aí ele vai dar
um ácido, tá? Vai dar um ácido. E aqui é quando você pega o óxido, quando é básico, né? Você reage com água também, com água. Ele dá a base, tá vendo? Ele dá uma base. Então, aí, nesse caso, como é que você vai saber, né? Que óxido que é? Ácido ou básico? Então, nesse caso aqui, ó, vou citar aqui dois exemplos. CO2, quando reage com água, ele vai dar H2CO3. Ó, tá vendo? O que é H2CO3? O que é isso aqui? Ácido, ácido carbônico, tá? Agora quer ver outro aqui? Ó, K2O, quando reage com água, ele vai dar assim, ó, CaOH, só que duas vezes. Mas não importa, né? O que é isso aqui? É o hidróxido de potássio, é um óxido, é uma base, né? Então, esse aqui de cima, ó, esse aqui é ácido, tá vendo? Ácido. Agora, esse aqui de baixo, esse aqui é base, tá vendo? Então, por isso que esse aqui, ó, é chamado de óxido ácido, e esse aqui é chamado de óxido básico. Aí, como você não é adivinhão, né? Como é que você vai saber que um é ácido é básico? Então, ó, tudo que é comum, quer ver? Para ser chamado de óxido básico, é só você olhar que forma esse óxido. Aí, se ele for metal alcalino, metal alcalino. Quem que é metal alcalino? Sódio, potássio, né? Lítio, rubídio. Aí que a família é o quê? Família 1A, tá vendo? O metal alcalino terroso, alcalino terroso. Nesse caso, é o 2A, que é o berílio, magnésio, cálcio. Então, na hora que você tem assim, ó, Na2O, esse é um óxido o quê? É um óxido básico, básico, básico. E quando você tem, por exemplo, cal, que é um óxido de cálcio, é um óxido básico, tá vendo? Então é fácil de você saber. É só você olhar aqui, ó. Família 1A, família 2A. Aí pronto, você já tem a classificação de óxido, né? Óxido básico e, no caso, o ácido. Como é que você sabe o que é ácido? Os ácidos, aí vamos lá, vou mudar aqui. Óxido, para ser chamado de ácido, ácido, são os não metálicos. Então, são os não metálicos. Quem que são os não metálicos? Uai, carbono, nitrogênio, fósforo, que mais? Bromo, cloro, iodo. Ó, tá vendo? Isso é óxido ácido, é óxido ácido, porque tem esses elementos não metálicos, não os não metais, tá? Então, ó, só para você entender, ó, gás carbônico, óxido ácido, N2O3, óxido ácido, tá vendo? P2O3, óxido ácido, Br2O, Cl2O, tá vendo? I2O. Então, são óxidos que quando vai reagir com água, vai dar um ácido, tá vendo? Então, a ideia é só você saber esses elementos. Quem está ligado, no caso aqui, ó, aqui o ácido carbônico, ó, vamos pegar aqui, ó, né? Aqui, ó, o CO2, quando reage com água, dá H2CO3. Então, esse óxido é um ácido. Ele é um quê? Não metal, tá vendo? Ok? E são o que eu quero que você entenda, e não que você fique só com a ideia assim, vou gravar, vou decorar, né? Tem que entender por que que ele é ácido, por que que ele é básico. Ok? Então, isso aqui são os óxidos. Encontraremos aí numa próxima oportunidade.